De volta para uma conversa de peso, hoje com o prefeito eleito de São Leopoldo, Ari Vanazzi. Prefeito, a gente conversou um pouco da sua trajetória, dessa chegada para São Leopoldo, dessa constituição enquanto ser político já na cidade de São Leopoldo e as raízes fincadas lá. Eu imagino que com Camilo, o Augusto, o João Vitor e a Clara, a vida está sacramentada em São Leopoldo mesmo, né? Não tem escolha, né? Ah, sim. Ou esta é uma escolha mesmo? Não, essa é uma escolha nossa, né? Eu vim para São O lugar Leopoldo, que a cidade o que me homem adotou. escolhe viver, fala muito do que ele é? Fala muito, fala muito. É a tua condição de vida, né? Eu, por exemplo, tenho todas as minhas lembranças de jovem, né? Isso fala com a cidade, né? É tudo de Coronel Freitas, toda a minha lembrança, do rio que eu tomava banho, da onde eu capinava na roça, toda a minha vida, minhas lembranças mais bonitas são da minha cidade natal, né? Quando eu cheguei em São Leopoldo, eu adotei a cidade, né? Hoje toda a minha relação de vida é na cidade. Qual é o problema das nossas cidades urbanas, né? E que foi um trabalho que a gente fez na prefeitura, é as pessoas tentarem se transformarem em cidadãos leopoldenses de verdade, se apegarem à cidade, amarem as cidades que o acolheu e que lhe deu sustentação, que lhe deu vida, né? A maioria do nosso povo de São Leopoldo, das regiões aqui, são migrantes. E muitas vezes os governos municipais não fazem nada para que as pessoas se apaixonem pela cidade, que gostem da cidade. E para tu se apaixonar como eu me apaixono pela cidade, tu tinha que conhecer a cidade. Então tu tinha que conhecer o museu, tu tinha que gostar do Rio do Sino, tu tinha que odiar ele, tu tinha que gostar das semanas culturais que tinha na cidade, e tudo isso foi integrando a minha vida, né? E hoje a cidade que eu vivo, escolhi, que eu gosto e que sou apaixonado é para mim a cidade de São Leopoldo, porque eu gosto da cidade, vivo a cidade. Então quando eu cheguei na prefeitura, eu fiz um parque, por exemplo, Imperatriz Leopoldina, que hoje eu passo ali, tem 6, 7 mil pessoas no final de semana curtindo aquele parque maravilhoso, e quando eu fiz, fui criticado, né? Há processo na justiça para responder por fazer um parque, né? Ou como fiz grandes obras também, e como construí o carnaval, ajudei a melhorar o carnaval, a semana, a São Leopoldo Fest, né? As semanas culturais, quer dizer, nós integramos a cidade e as pessoas se encontraram, né? Esqueceram um pouco sua história de infância e começaram a viver a sua história mais recente e se apaixonaram, porque ali tem os filhos também, né? Que vivem aqui, né? Então, quando tu faz uma praça bonita na cidade, aquela praça ela tem muito a ver com a história e a cultura daquele povo que vive naquele bairro. Então, quando nós fizemos 80 praças na cidade, era para que as pessoas pudessem viver melhor, viver uma vida de coletividade, né? Então, tudo é pensado para que as pessoas se integrem na cidade e, se integrando, ela passe a cuidar, passe a gostar, passe a preservar. Esse é o objetivo de um gestor público, tem que conhecer. Então, como eu sou migrante, eu me apaixonei pela cidade, eu também comecei a desenvolver as políticas para que os outros que são migrantes também comecem a apaixonar pela cidade. Então, muitas das ações de governo tinham muito a ver com essa relação muito pessoal, muito íntima das pessoas com a sua terra, né? E hoje foi abandonado, isso não existe mais na cidade. O que o senhor está esperando encontrar agora nessa próxima administração, a partir de 1º de janeiro, prefeito? Olha, primeiro, eu estou muito angustiado porque o atual prefeito, né, perdeu a eleição, não reconhece o resultado eleitoral e não quer fazer transição, né? E eu estou muito preocupado porque acho, né, que nós vamos ter um problema sério de abastecimento de água em janeiro, né? Nós vamos ter problemas de perder grandes obras estruturais que eu comecei a tratar e ele abandonou, que ainda é possível recuperar, como a Quinta Ponte, né? Como a obra da Dom João Becker, né? Todas essas grandes questões, se não tiver transição para a gente poder se posicionar sobre o tema, nós podemos ter um problema muito mais grave lá em janeiro e fevereiro. Então, nós temos querendo que fazer a transição como eu fiz. O dia que eu perdi a eleição, que o meu candidato em 2012 perdeu a eleição para o atual prefeito, eu liguei para ele no domingo à noite e me coloquei à disposição de fazer a transição. Atualmente não tem esse diálogo, é ruim para a democracia, é ruim para as relações institucionais de uma cidade como a nossa. Então, primeiro isso, acho que nós precisamos fazer uma boa transição para nós ter segurança em janeiro de começar o serviço bem feito, conhecendo um pouco a realidade. Todas as informações que nós estamos recebendo extraoficiais são muito ruins, né? E com muita dificuldade, né? Agora, eu não vou ficar reclamando e chorando como esse fez 4 anos. Eu vou chegar na prefeitura, vou apresentar os projetos, vou chamar a sociedade para debater, vou captar recursos em Brasília, a nível internacional, do governo do estado, vou exigir que o governo federal e estadual invista naquilo que é sua responsabilidade em educação e saúde, né? Então, nós vamos trabalhar muito, vamos montar uma boa equipe técnica, sem exagero, capaz de articular políticas regionais, estaduais, que tenha poder, né, de decisão e de tomar a decisão e construa bons projetos como a gente fez nos nossos 8 anos. Então nós vamos fazer um bom governo, né? Talvez não
com a mesma rapidez que a gente fez em 2004, 2005. A situação econômica do país é diferente, é mais grave. Com essas mudanças que estão acontecendo a nível nacional, vai trazer muitos problemas para os municípios, mas nós vamos ser muito ofensivos do ponto de vista de nossa responsabilidade de buscar soluções que são nossa responsabilidade de apresentar essas soluções para a cidade. Como é que vai ser essa composição na Câmara de Vereadores, prefeito? A gente sabe que foi uma eleição com vários candidatos, né? Acho que foi uma eleição, até a gente pode desdobrar um pouco isso, ela foi uma eleição dura, né? Até certo ponto, cheia de acusações por todos os lados. A gente falava antes do pleito, o senhor me dizia da possibilidade da judicialização da eleição, acabou esse não sendo o fator determinante durante o pleito, mas não faltaram agressões e sangue para todo lado. E agora, agora a gente tem uma realidade, que é uma Câmara de Vereadores que ela não é muito favorável ao seu comando, né? Como é que estão as composições, por exemplo, a formação de uma maioria na Câmara, uma construção assim? Como é que está a questão da construção do secretariado? Já conseguiu olhar para esses temas, prefeito? Olha, estamos iniciando assim, né? Primeiro que, de fato, na cidade de São Leopoldo, a história das eleições é sempre de discutir pouco a cidade, os propostas e os programas, e muito mais da acusação e de difamação de candidatura, né? Eu vivi de novo, vivi lá em 2004, vivi em 2008, vivi em 2012, né? Vivi antes, né, também. E sempre foi assim, acusações e acusações, né? Isso não ajuda na política, né? Eu acho que se tem acusações, apresenta para a justiça cuida, né? Eu não podia ser candidato porque eu era ficha suja, porque não sei o quê. É sempre assim as fofocas. Agora não vou assumir, se assumir vão me caçar. Quer dizer, não querem respeitar o resultado eleitoral que o povo decidiu e resolve isso e vamos trabalhar. Faça oposição com propostas, questionando projetos. Essa é a boa política, não é? Eu acho que nós temos que inovar. O próximo governo nós vamos inovar no ponto de vista da democratização, do ponto de vista da fiscalização. O senhor não concorreu sob júdice, a sua chapa foi apta desde o primeiro momento. Não, eu nunca concorri sob júdice. Eu escrevi minha candidatura, o Ministério Público fez o seu parecer favorável, a Justiça homologou a minha candidatura, eles recorreram à posição Porto Alegre, vai ser julgado hoje de tarde, né? Lá, agora eu fui eleito, vou tomar posse, vou ser diplomado, tomar posse, e provavelmente eles vão continuar recorrendo como aconteceu em 2004, né? Eu estou tranquilo porque sei, né, das questões jurídicas que envolvem a nossa candidatura. Então nós vamos assumir, dia 1º de janeiro, o povo tem que ficar tranquilo, né? Tem que começar a pensar. E nós estamos já montando uma ideia de discussão, né, sobre temas importantes que na campanha, como eu conversei muito com a população, eu sou um cara que conversa muito com o povo, andei em todas as ruas da minha cidade. Aliás, se tem alguém que entra em todas as vilas de São Leopoldo, eu conheço todos os cantos da minha cidade, conheço que nem a palma da minha mão. Se me disser que aquela rua não tem calçamento, sei onde é que é, vou lá e digo quantos metros são, porque eu conheço a minha cidade. Eu não sou um cara de ficar em gabinete fechado, eu vou lá, dialogo, alguns me xingam, gritam comigo, né? Mas eu só escuto, porque as pessoas têm direito a brigar com o prefeito, porque estão ali passando dificuldade, levando enchente, né? Mordido pelos mosquitos, né? Não tem a saúde decente, mas é um direito cidadão, porque eles me pagam um salário para me trabalhar, eu vou lá e escuto e depois falo, né? E nisso a gente vai montando uma assim para poder trabalhar. Então, nós estamos montando um governo sobre o tema da saúde, que é o mais grave, que se reduziu muito o serviço, né? Se investiu dinheiro, mas se reduziu muito o serviço nos postos, no centro de saúde 24 horas, né? A questão da segurança pública e a questão da estrutura da cidade, limpeza e buraco, né? Quer dizer, esses 4 pontos são pontos que me preocupam muito, né? E eu estou agregando um quinto agora, que é a questão do abastecimento da água, porque nós fizemos grandes investimentos de abastecimento de água no nosso governo, não concluíram as obras que nós começamos e podemos ter problemas sérios agora aqui na frente, dependendo da situação, vamos dizer assim, das chuvas agora em janeiro e fevereiro, né? Então, são esses temas. Nós queremos montar um secretariado que conheça o tema, queremos valorizar muito os funcionários públicos municipais, né? Valorizar integrá-los nesse debate, ajudar na gestão, né, para que a gestão seja mais dinâmica, seja mais rápida, né, e que se tenha uma interação mais forte com a nossa população. E vamos criar instrumentos de participação popular, através do orçamento participativo, através da internet, nas redes sociais, né? Quer dizer, criar um processo muito dinâmico de participação. Gestão é a palavra-chave. Gestão pública, né? Gestão com qualidade, com responsabilidade e com participação social e popular. Eu acho que isso é a dinâmica que pode mudar o caráter da política nesse último período, né? Daqui para frente. E nós, homens públicos, temos que ter essa responsabilidade, porque a população nos deu um recado na urna, que estão de saco cheio com esse modelo de fazer política, com esse modelo de operação política. Então nós temos que mudar, e nós vamos mudar, né? Mudando, chamando a população para interagir, para participar, para questionar, que eu acho que é a única forma do cidadão virar sujeito
e sendo sujeito, ele vai poder nos ajudar a governar melhor a cidade. E o nosso Hospital Centenário, prefeito? Tema de todas as campanhas até hoje, e no dia a dia um grande sofrimento da nossa população, né? O Hospital Centenário tem um debate agora que a Unicinos está fazendo em transformar em hospital escola, né? Em função do seu curso de medicina. Essa é uma boa alternativa? Não, essa é uma alternativa, né? Porque nós não conhecemos, porque não foi nos passado nada, nós queremos tentar buscar essas informações. Se a alternativa for de ser um hospital escola, para atender a população, cuidar da população, que o centro do atendimento seja o SUS, né, para ampliar a capacidade de gestão e melhorar a gestão, nós estamos plenamente de acordo, vamos ajudar e vamos viabilizar. Agora, o Hospital Centenário precisa atender a sua demanda, precisa quebrar com alguns vínculos, com alguns vícios que nós não conseguimos nos primeiros 2 mandatos, que agora está na hora da gente fazer, né, O hospital não pode continuar sendo um hospital público, mas de interesse privado. Que ali é o grande problema nosso, né? Não pode ser um hospital onde as terceirizações são os grandes ganhadores de recursos públicos da prefeitura municipal. Ele tem que prestar um bom serviço e prestar bem. E recuperar a rede básica de atendimento. Nós queremos que a população seja atendida cuidando da saúde da população e não cuidando da doença só quando chega no hospital. Então nós temos que fazer muitas mudanças e reformas estruturais no Hospital Centenário, né? Então nós vamos primeiro conhecer o projeto e depois nós vamos tomar as decisões necessárias. Perfeito. Presidente da FAMURGS, atual presidente estadual do PT, já vereador e prefeito durante 2 mandatos, já indo para o 3º mandato. O senhor com certeza sabe da dificuldade que é estar nessa condição de o lado mais fraco dessa corda aí, né? Quem puxa menos é o município, né? São aí 5.000 e tantos municípios, Brasil afora, mas a gente sabe que o governo do Estado cada vez menos ocupa as suas responsabilidades, né? Consegue preencher bem educação, saúde, segurança pública, então é um tema que parece cada vez mais largado. E do governo federal, o que retorna para o município é muito pouco, né? O municipalismo é uma alternativa, é um caminho, uma descentralização maior dos recursos. Passa por aí uma saúde financeira melhor para os municípios? Olha, eu sempre fui defensor, né, e infelizmente mesmo no governo do Lula e da Dilma nós não conseguimos fazer, que é a tal da reforma fiscal, a reforma tributária, porque todo mundo dá esse discurso lá em Brasília, né, mas os interesses lá em Brasília... É bom e não acontece. Não, mas não fazem, é bom para dizer para os outros, né, mas eles não fazem porque mexem muito em interesse econômico, muito interesse político, né, porque tanto tu olhar uma bancada de deputados que tem lá, né, eu diria que 85% daquelas bancadas estão lá só por interesse da sua categoria, do seu setor econômico, né, do país, né, a bancada da bolacha, a bancada do boi, a bancada da bala, né, quer dizer, são todos eles com um único interesse, estão lá para defender os seus interesses econômicos, né, e aí tem pouco deputado que é mais nacionalista, que tem uma visão mais, vamos dizer assim, de descentralização das questões econômicas, enfim. Infelizmente, nós não conseguimos mudar. Esse que está aí está piorando, porque agora com essa PEC 241 deve ser uma tragédia e os municípios têm que se preparar para isso, porque ele está limitando em gastos, né, por 20 anos, tu não pode gastar mais do que o valor inflacionário. Eu fico imaginando o que vai acontecer com a saúde e com a educação nesse país nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, porque é uma modalidade, porque se ele quisesse mesmo fazer isso, tinha que ter reduzido, né, a aplicação em juros, né? Os especuladores financeiros desse país ganham dinheiro dos governos anteriores, nesse aqui vão ganhar muito mais. Então não tem dinheiro para educação e saúde, mas vai ter dinheiro para a especulação financeira, que é um grande mote para os grandes investimentos empresariais que se quer fazer, né? Então, nós vamos ter uma modalidade, um governo diferente, que provavelmente não terá mais política social, não terá mais política de investimento na educação, dos programas de educação, que eram muito importantes para os municípios, né? Mas nós vamos ter que buscar a nossa receita, ver como é que melhora essa gestão com as nossas receitas, e não vamos abrir mão de buscar recursos de investimento, sim, vamos criar uma briga, vamos articular as questões regionais, aqui como a gente fazia anteriormente, com os municípios da região, para buscar recursos de investimento em saneamento, buscar recursos de investimento em mobilidade urbana, buscar recursos de investimento na saúde. Quer dizer, os municípios não podem abrir mão da luta política de buscar da União e do Estado que ele cumpra com a sua parte constitucional, porque ele recebe dinheiro para isso. Então ele tem que cumprir na área da segurança, não é? Nós vamos fazer a nossa parte, que é grande, é boa, que é mais da prevenção e no controle da cidade. Agora,
o que trata, né, de presídios, trata de estrutura para a Brigada Militar é do Estado. Ele vai ter que cumprir com o seu papel. Né? Perfeito. Estamos chegando no final da nossa conversa. Quero pedir para o senhor para deixar uma mensagem para a população de São Leopoldo que está nos acompanhando aí. Olha, eu quero agradecer muito, primeiro, a possibilidade de ter, a população me dar esse direito, né, de governar essa cidade nova. Pode ter confiança, certeza que nós vamos trabalhar muito, se dedicar muito, né, se esforçar muito. Nós queremos que vocês participem, né, desse processo de debate, interaja com o governo municipal, dê a sua ideia, critique, né, e que nós queremos construir, junto com a população, o melhor governo dessa cidade, recuperando a saúde, a questão da estrutura urbana, recuperando a participação social e popular e construindo uma cidade melhor de se viver e de se morar para todos nós. Pode ter certeza que isso nós vamos fazer com muita determinação e vontade e disposição. Preguiça a gente não tem, nós temos muita vontade de trabalhar e vamos trabalhar muito, né, nessa cidade como a gente fez nos outros anos. Muito bem, sucesso, prefeito, sucesso do senhor, sucesso de toda São Leopoldo, da nossa região também, né? Obrigado, um abraço, bom trabalho. Tem a nossa Vale TV sempre uma grande parceira para conversar, para dialogar com a sua cidade. Com certeza, vamos trabalhar muito juntos. Hoje, numa conversa de peso com o prefeito eleito de São Leopoldo, Ari Vanazzi. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.